Pessoal, bom dia. Nós vamos começar a nossa aula de processamento digital de imagens. Nós entramos na semana 6 dessa disciplina. E, inicialmente, agora eu vou fazer uma revisão da aula anterior. O que a gente falou na aula anterior? Nós falamos sobre as transformações de intensidade. E nessa aula anterior, eu mostrei o que é a transformação de intensidade, como é que ela funciona, e dei 3 exemplos: o filtro negativo, a transformação gama e a transformação logarítmica. Eu mostrei também nessa aula que as transformações de intensidade, elas são dadas por uma fórmula. E aí cada transformação de intensidade, ela vai ter uma fórmula, e para você converter isso para o Python é bem simples, é só você pegar a fórmula, geralmente é uma fórmula matemática, coloca lá no Python e você já consegue fazer a transformação da imagem. Tá? Na aula de hoje, nós vamos fazer mais uma transformação de intensidade, que é a transformação de imagens coloridas para imagens em escala de cinza. E depois nós vamos começar a falar sobre as transformações espaciais. Tá? Então, a transformação de intensidade de uma imagem colorida para escala de cinza. Basicamente é essa fórmula aqui. Tá? Nós temos G de x, y, né, que é a imagem resultante, e ela vai ser a soma das 3 camadas, RGB, dividido por 3. Então, a fórmula da conversão de uma imagem colorida para escala de cinza é a média das 3 camadas, tá? Para cada pixel. Então, aqui do lado esquerdo nós temos uma imagem colorida e aqui do lado direito a mesma imagem, porém em escala de cinza. A imagem colorida ela tem 3 camadas, o R, o G e o B. A imagem em escala de cinza ela também vai ter essas 3 camadas, o R, o G e o B. Só que na imagem colorida, cada camada, o R, o G e o B, ela tem um valor de intensidade diferente, né? Não são os mesmos valores para o R, para o G e para o B. Quando a gente faz uma média e transforma aqui para a escala de cinza, a escala de cinza ela vai ter essas 3 camadas, porém as 3 camadas elas vão ter os mesmos valores, tá? Serão 3 valores iguais. E esses 3 valores iguais são a média dos valores da imagem colorida. Tá? Bem simples, é a transformação de intensidade mais simples que a gente tem. Tá? Então, aqui no exemplo prático, vai ficar mais ou menos assim. Nós temos aqui uma imagem que ela tem 2 colunas e 3 linhas. E aqui, esse pixel vermelho, ele tem o valor de RGB 218, 150, 149. A imagem em escala de cinza desse pixel vai ser 218 mais 150 mais 149 dividido por 3, ou seja, a média. Vai dar 172,33. Como não tem dízima periódica, né, não tem número real em imagem, né, não tem pixel com um valor quebrado assim, nós vamos arredondar isso para 172 e escrever o valor 172 para cada camada desse pixel. Tá? Então, vai repetir, ó, 172, 172, 172. Esse pixel vermelhinho tem esse tom de cinza como escala de cinza. Tá? Como que vai ser o código? Abrir a imagem, tá? Carregar a imagem para uma matriz, fazer a conversão, salvar a imagem nova. Tá? Assim como foi feito nas outras transformações de intensidade. Então, eu vou parar aqui o compartilhamento e vou compartilhar a minha tela para vocês verem o código. Vocês conseguem ver o meu Visual Studio Code? Sim. Beleza, então vamos lá. Então, olha só, a primeira coisa é abrir a imagem. Depois, converter a imagem para uma matriz. Realizar a transformação. Intensidade.
e salvar a imagem, tá? Antes de tudo, vamos fazer a importação, from peel import image, tá? Agora abrir a imagem, vamos criar aqui uma variável, img, tirar isso aqui para o lado aqui, open. Eu vou abrir aquela imagem da arara, tá? arara.jpg, que é essa imagem dessa arara aqui. Então já abri a imagem, agora eu vou converter a imagem para uma matriz. Então, vou colocar aqui matriz, vou colocar com X mesmo, tá? Então, img.load, tá na matriz. Agora vamos fazer a transformação de intensidade, ou seja, nós vamos colocar essa fórmula aqui, ó. G de xy é igual ao R mais o G mais o B dividido por 3. Nós temos que fazer isso pixel a pixel, né? Então vamos fazer uma estrutura de repetição para andar na imagem toda, pixel a pixel. For I em range, for J em range. Aí eu vou andar em todas as colunas e em todas as linhas da imagem. Vou salvar cada valor de cada camada em uma variável, tá? Vou fazer RG e B. Então, matrix, posição IJ, coluna 0, e eu vou fazer isso para R, para G e para B, tá? Aqui é coluna 1, e aqui vai ser coluna 2. Então, eu já tenho o R, o G e o B salvo. Agora, eu vou só fazer a média, tá? Então, eu vou criar aqui uma variável chamada pixel. Eu preciso arredondar o valor, né? Então, eu vou usar essa funçãozinha int para ter o valor arredondado. E vou fazer a média, ó, R mais G mais B, tudo isso dividido por 3. Tá? Agora que eu já tenho aqui a fórmula, né, aqui é a média, eu vou escrever esse valor de pixel em todos os pixels da matriz, em todas as camadas de todos os pixels. Tá? Então, matriz na posição IJ recebe a tupla pixel, pixel, pixel. Tá? Vou escrever 3 vezes o valor e aqui eu já tenho a minha imagem em escala de cinza. Agora só falta eu salvar essa imagem. Então, img.save, imagens arara escala de cinza, .jpg. Tá? Vou salvar, vou abrir o terminal e vou rodar python main.py. Beleza, não deu erro e ela já apareceu aqui, ó. Então essa aqui é a arara original, tá, colorida, e essa aqui é a arara em escala de cinza, tá? Ela perdeu as cores, ela manteve a forma, né? Ela não mudou nada da forma, ou seja, todo os contornos, né, da imagem mantém, ou seja, não é uma transformação morfológica, é uma transformação de intensidade, e as cores foram alteradas, tá? Então quando eu repito os valores dos pixels, né, a média dos valores dos pixels na imagem, eu tenho uma escala de cinza. Tá bom? Dúvidas por enquanto? Por enquanto, não. Beleza. Eu vou parar a gravação desse vídeo para eu poder entrar em outro assunto, tá? Só um momento.